Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso módulo Ética Cristã. Estamos no nosso terceiro videoaula e hoje nós vamos falar sobre a difícil responsabilidade para decidir. Quando nós conhecemos e temos uma noção basilar fundamentada na palavra de Deus sobre ética cristã e os princípios do reino de Deus nessa terra, é interessante notar e é interessante entender de forma cognitiva, né, entregando também o nosso culto racional ao nosso Criador, que quando conhecemos sobre ética cristã, nós somos levados à difícil responsabilidade para decidir. É interessante que, como é ser livre para decidir? Sim, porque nós somos livres para decidir. E nós somos livres, haja vista que o nosso Criador também nos deu o livre-arbítrio. Por isso, porque somos livres para decidir, o homem sempre faz escolhas. Se eu sou livre, por um lado, para decidir, eu faço sempre, todos os dias, a qualquer momento, em toda hora, escolhas. Escolhas. Somos livres para decidir e decidimos segundo as escolhas que nós fazemos em todo o tempo. Mesmo quando nós não resolvemos nos posicionar sobre um assunto, somente o fato de não se posicionar, somente o fato de não decidir também já é uma decisão. Se eu não decido, se você não decide, em qualquer escolha que devemos emitir a nossa opinião, se escolhemos ficar em cima do muro, já é uma escolha, já é uma decisão. Eu já estou decidindo. Por isso, é literalmente a difícil arte de decidir. É interessante que quando eu decido, e se eu decidir ficar em cima do muro, se eu quiser ter uma escolha neutra, as escolhas já revelam-se sempre mais simples quando alinhadas à vontade de Deus. Ou seja, quando eu tomo uma decisão, quando eu escolho, pautado no meu livre-arbítrio, pautado no meu direito de decidir, pautado no meu direito de ir e vir, mesmo quando essa escolha é ficar em cima do muro, é não omitir uma opinião, é não declarar a minha fala, é não falar aquilo que eu penso, mesmo essas escolhas, quando eu decido todas essas escolhas para serem proveitosas e benignas, elas devem ser pautadas e alinhadas à vontade de Deus e ao desejo de Deus, do nosso Senhor, do nosso soberano. Porém, tornam-se difíceis quando suas implicações são profundas e complicadas. Então veja bem, nós tomamos decisão todos os dias nós decidimos. Não tem como ficar livre, decidimos e fazemos decisões. Ainda quando eu decido não decidir, é uma decisão. Ainda quando eu decido não opinar, é uma decisão. Então, essas escolhas, decisões feitas fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, fora do desejo de Deus, ainda quando essas decisões são difíceis, se eu fizer fora da vontade de Deus, elas não vão ser tão benignas, elas vão trazer um malefício. Agora, quando eu conheço a ética, quando eu sei sobre a ética cristã, eu vou literalmente decidir, fazer escolha. E ainda quando eu decido não decidir, eu vou decidir pautado na vontade de Deus, no desejo de Deus, na palavra de Deus, na plenitude dessa vontade perfeita de Deus para a minha vida. Percebe? Ninguém passa um dia sem escolher nada. Ainda que você passe um dia deitado na cama, foi uma escolha que você fez de ficar deitado. Perfeito, entendendo isso, né? Nós vamos declarar que decidimos, né, em conformidade com a palavra de Deus. E precisamos fazer todas as nossas decisões e escolhas pautada na palavra de Deus, em conformidade com essa palavra. Agir em conformidade com a palavra é o que Deus espera de todos nós.
Como diz em Êxodo, capítulo 15, verso 26, Deuteronômio, capítulo 4, verso 15, o próprio salmista, no Salmo 19, verso 8, Colossenses, capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3 de Colossenses, verso 16. A palavra de Deus fornece regras, o que se deve e o que não se deve fazer. A palavra de Deus, ela nos fornece isso. E também nos fornece princípios, aquilo que está implícito no amor de Deus e norteia o espírito cristão. Por isso, precisamos decidir em conformidade com a palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós, que somos seus servos e que estamos aqui, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou, daquele que nos tirou do reino das trevas, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, o nosso Senhor. Existem também algumas situações novas. Quando falamos de fazer escolhas, de decisões éticas e pautadas na ética cristã, pautada no conhecimento da ética cristã e na vontade perfeita e soberana de Deus para a nossa vida, nós também precisamos falar de situações novas em um mundo novo. Porque muitas vezes nós nos deparamos na nossa frente, literalmente, com situações novas, porque vivemos em um mundo novo. E é interessante que, atualmente, todos os assuntos que dizem respeito ao ser humano, às suas necessidades basilares, às suas vontades e às suas paixões, vêm à tona de forma aberta e exigem respostas conclusivas. Exigem respostas conclusivas. Geralmente, as pessoas querem respostas simples para problemas complexos. E é o que acontece muitas vezes. Neste mundo novo, em situações novas, as pessoas apontam, jogam para nós as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos, as suas necessidades. E tudo isso, muitas vezes, é muito complexo no primeiro momento, no segundo e no terceiro momento. E diante dessa complexidade, a maioria das pessoas esperam respostas simples para problemas complexos. Por isso, é preciso encarar a ética com mais profundidade, zelo e temor a Deus, para que não se recorra, para que não aconteça de irmos para os extremos da vida, para os extremos, como os antigos fariseus, como os sacerdotes da lei estavam fazendo, como nós vimos anteriormente. Diante de uma decisão séria, novamente, diante de uma decisão séria, precisamos sempre levar em conta, em primeiro lugar, o conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus. Depois, os interesses humanos. Depois, a vontade humana. Depois, o desejo humano. Para quê? Então, seja possível entender até onde é possível chegar, até onde é possível ir, para que possamos emitir um parecer coerente. Coerente não com a ética aristocrática, não com a ética platônica, mas com a ética de Deus, com a ética pautada no fundamento da palavra de Deus, do mandamento de Deus. Então percebe como é muito sério para os nossos dias atuais, para o mundo novo que nós vivemos, o conhecimento profundo da ética, justamente para conseguirmos responder às pessoas nos seus dilemas mais complexos dessa existência, desta vida. E a nossa resposta, ela sempre vai ser pautada no conhecimento da ética do reino de Deus na Terra. Então lembre-se, situações novas em um mundo novo irão aparecer diante de nós, mas através do conhecimento da ética cristã, nós conseguiremos dar uma resposta coerente, coesa para o mundo que nos rodeia.
Existe também uma característica sobre a ética situacional. Ética situacional. Ora, o que contempla essa ética? O que vem a ser esta ética situacional? Bom, a ética situacional, ela contempla um problema em uma perspectiva particular. Quando falamos de ética situacional, essa ética vai contemplar um problema, uma adversidade, uma questão complexa dentro de uma perspectiva particular. Não é para a geral, não é para o coletivo, não é generalizada. De acordo com uma situação específica que aconteceu e pontual, em que uma escolha e uma decisão não ocorre pelas vias convencionais. Não ocorre, porque ela é pontual. E eu preciso dar uma resposta. Vamos para um exemplo disso. Um exemplo claro disso está na mentira das parteiras do Egito. Elas foram abençoadas por mentirem acerca dos recém-nascidos. Você já leu na Bíblia, em Êxodo capítulo 1, verso 19, verso de número 20? É claro, não estamos aqui dentro de uma aula onde nós vamos aplicar a hermenêutica, a exegese, né? Mas dentro deste contexto, sobre as parteiras que mentiram para proteger as crianças, né? Os recém-nascidos, e esse relato novamente está em Êxodo capítulo 1, verso 19 e verso de número 20. Nós vemos que elas mentiram e foram abençoadas. Mas elas mentiram tendo um problema pontual. Tendo um problema pontual. Se elas falassem a verdade naquele momento, crianças inocentes iriam ser mortas, iriam ser destruídas por um poder tirânico, por um poder opressor. Vemos também um outro exemplo sobre Raabe. Raabe mentiu para preservar a vida dos espias. Raabe mentiu para preservar a vida dos espias. Josué capítulo 2, verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 31. Vale a pena vasculhar a nossa Bíblia para nos depararmos e debruçarmos sobre essas passagens. Raabe também mentiu e foi abençoada. Mas ela também teve, assim como as parteiras, uma decisão pontual na sua vida, onde a vida de inocentes, a vida de pessoas inocentes estavam em risco. E se elas verbalizassem, falassem a verdade, naquele momento as pessoas inocentes seriam prejudicadas, mortas. Então, é uma questão de ética, é uma questão onde eu vou usar a ética. E olha só, não se pretende com esses exemplos, porque não pretendemos com estes exemplos, tanto das parteiras quanto da própria Raabe, a abonar, né? Abonar ou justificar a mentira. Não, não quero aqui abonar a mentira nem justificar a mentira, mas entender que se trata de um conflito de valores em que vidas estavam em jogo. Vidas estavam em jogo por um conflito de valores. O inimigo estava querendo matar, destruir. Houve um conflito de valores, o conflito de valor do reino e o conflito de valor ou os conflitos de valores das trevas. Eu não estou abonando a mentira. Estou mostrando que, neste caso, vale um julgamento ético, vale um julgamento dentro do conceito da ética cristã pautada nos valores cristãos. E vemos aqui que as mentiras do ocorrido ou dos fatos narrados trouxeram um bem maior, trouxeram um bem maior. Precisamos então buscar nossas respostas nas Escrituras Sagradas. Tais preocupações buscam proteger a igreja de situações contraditórias que carregam em si o potencial de promover escândalos à fé cristã, além de deixar claras as práticas que ofendem a Deus. Então, a ética cristã, ela vai nos proteger, ela vai nos guardar, ela vai aí ser uma aliada para que possamos responder às demandas. Então, se for uma questão onde é pontual, é situacional, eu preciso entender o contexto, eu preciso rever, como as parteiras e Raabe. Na ética cristã,
fazemos então essas distinções entre duas categorias de exigência. Um dos tipos de obrigação, se é ética ou moral. Por um lado, falamos das exigências e deveres de todos os homens. Então, dentro da ética e da moral, nós temos algumas exigências. E dentro das exigências, daquilo que se exige a ética e a moral, nós temos exigências para todos os homens, independente de suas crenças e convicções particulares. Essas exigências gerais não têm nada a ver com cultura, status social, educação ou qualquer religião ou ideologia. Por outro lado, referimos-nos às obrigações dos cristãos, exigências específicas para as pessoas que vivem no senhorio de Cristo e passam pela experiência transformadora da salvação. Então, quando falamos de ética e de moral, nós temos exigências, nós temos obrigações. Agora, é bem claro, existem obrigações de uma ética geral que ela vem para todos os homens, independente da sua cultura, independente da sua situação educacional, independente do seu conjunto de leis e regras internas que ele traz consigo. É geral para todos. Mas para nós que somos cristãos, que vivemos debaixo do senhorio de Cristo, nos rendemos a Cristo, fomos chamados por Cristo, nós temos um conjunto de regras diferente, além daquilo que é exigido por questões sociais, além daquelas que é exigida para todos os homens. Eu vou explicar essas diferenças com alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos dessas diferenças? Olha só, pense comigo agora. É justo exigir de todos os homens, em qualquer cultura, adeptos de diferentes conceitos e preceitos religiosos e ideologias, que não furtem? É certo isso? Então eu posso pegar uma conduta, uma norma ética, dizendo para todos os homens, para todas as pessoas, de todas as crenças, de todas as culturas, não furtem, não furtem. Esse código de ética é bacana? É cabível para todos os homens? Logicamente, trata-se aqui de uma exigência geral. É uma exigência ética para todas as pessoas, válida para todos, em todas as épocas, para qualquer crença, em qualquer nível cultural. É válida para todos, percebe? Por outro lado, seria absurdo exigir de uma pessoa não regenerada, não nascida de novo, uma vida de oração. Então é válido, diante de uma regra ética generalizada, eu exigir para o Brasil, para o Japão, para a China, para a Coreia, né, para os Estados Unidos, para a Alemanha. É justo eu exigir uma regra geral. Não é permitido roubar. Não roube. Não roube. Se roubar, vai ter consequência. Não mate. São regras gerais. Agora, eu não posso exigir dessas pessoas porque eles não foram regenerados. A maioria não nasceram de novo. Eu não posso exigir que eles tenham uma vida de oração. Não tem como fazer isso, porque essa regra não é geral. Eu também não posso exigir para todos uma vida de santificação, uma vida de constante evangelização pessoal, pois tais exigências são cristãs e específica para a igreja, para o povo cristão, para aquele que adora ao nome de Jesus. A simples observação dessas categorias de deveres, né, imposta pelo conjunto de ética, quer geral, pelo conjunto de ética, quer específico, quer seja situacional, entre outros que já falamos e comentamos aqui nas nossas videoaulas, faz com que a ética cristã tenha duas partes distintas, a parte geral e a parte específica. Então, a ética cristã tem uma parte geral e tem uma parte específica. A parte geral, né, da ética cristã, não mate, não mate, é para todos. Não rouba, não furte, não minta. Em casos específicos, vimos anteriormente que a mentira foi aceita, porque protegeu um bem maior,
protegeu vidas de inocentes. Então, dentro da ética, eu preciso fazer essa racionalização. Perfeito? Então, ética gerais e ética específica. Ok, alunos? Fiquem com Deus, então, e até a próxima aula em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se assim Ele permitir.